Olá, bem-vindos à aula 2 da disciplina de Matemática 4. Nessa semana nós vamos avançar um pouquinho no conteúdo de análise combinatória e vamos falar sobre dois tipos específicos de situações, que são os arranjos e as combinações. Muito bem. Então, o objetivo de aprendizagem é que vocês consigam reconhecer situações em que se aplica a estrutura de arranjo e combinação, e que vocês também saibam calcular a quantidade de possibilidades em cada um desses casos. Ok? Então, vamos seguir. Bom, antes de mais nada, eu apresento aqui a bibliografia da disciplina e a localização desse conteúdo dentro da bibliografia. Então, tanto no livro didático quanto no livro do IESE, da coleção, né, do IESE, que na verdade é de Samuel Hassan, nas suas duas edições. Bom, lembrando que a gente viu na aula passada, né, foi a estrutura de permutações. Então, a permutação é a situação em que você tem uma quantidade n de elementos e você quer saber de quantas formas você pode ordenar esses elementos. Então, a gente denota essa quantidade por P de n, permutar n elementos, e isso é dado pelo número n fatorial, que a definição está na aula passada. Agora, se esses elementos que estamos ordenando, eles têm elementos repetidos, então, por exemplo, anagramas de palavras que têm letras repetidas, então é necessário fazer descontar aqui desse n fatorial as situações em que a gente está permutando letras que são iguais, né? Então, letras indistinguíveis. Nesse caso aqui, uma coisa importante é que o somatório desses n's, então vou colocar aqui ni com i indo de 1 até r, ele tem que ser menor ou igual ao n, certo? Eu não posso ter aqui, né, porque os n são a quantidade de repetições de cada coisa. Então, aqui eu não estou propondo colocar que seja exatamente igual, ou seja, eu não preciso colocar 1 se não houver repetição, né? Eu coloco somente os números dos repetidos e daí divido por eles aqui, certo? Aqui, claro, esse n, né, a gente sempre está trabalhando com n natural, e inclusive o zero. Tem sentido essa fórmula, inclusive, para o zero. Que seria, né, de quantas formas você pode permutar zero elementos? Bom, seria zero fatorial, que é 1, que é não fazer nada, né? Mais ou menos essa ideia, então a gente consegue estender para o zero essa fórmula também. Ok? Muito bem. Então, vencida a questão da permutação, vamos falar agora do arranjo. Então, arranjo é uma questão muito simples, é uma situação muito simples, que, aliás, a gente já trabalhou na aula passada, só não viu com esse nome. Então, para introduzir esse assunto, eu trouxe aqui um exemplo. Então, sabendo que o pódio olímpico dessa prova, que é a prova de 100 metros rasos, que eu estou me referindo aqui, nos Jogos Olímpicos de 2012, é composto dos 3 primeiros colocados, de quantas maneiras distintas o pódio poderia ser composto. Então, essa aqui é a configuração da final dessa prova, que tem 8 corredores, e a pergunta antes, né, digamos que a gente queira fazer uma aposta no resultado do pódio. Então, a gente poderia estar interessado em saber qual a probabilidade de um determinado resultado sair, né? É claro, sem considerar aqui favoritismos entre os corredores. Então, de forma bem ingênua, digamos assim, qual é a chance de uma dada configuração, né? Aqui a gente ainda não está falando de probabilidade, então a gente quer apenas contar de quantas formas esse pódio pode ser formado. Digamos que a gente é a pessoa que está propondo a aposta, né? E a gente precisa dar a opção de todas as configurações possíveis para o apostador. Então, quantas são essas formas? Bom, então, nessa situação, a gente tem aqui 3 espaços, que são os 3 lugares no pódio. E, por exemplo, aqui para o primeiro lugar no pódio,
a gente tem 8 opções. Que é qualquer um dos corredores, a princípio, pode ganhar. No segundo lugar, a gente tem 7, porque esse cara que foi para o primeiro lugar não pode estar no segundo. E para o terceiro lugar, não pode ser nenhum dos dois anteriores. Temos 6 opções. Então, pelo princípio multiplicativo, em cada etapa a gente fez uma escolha. Então, basta multiplicar esses números. Então, 8 vezes 7 é 56, que temos que multiplicar por 6. Vou fazer a conta aqui na calculadora para ser mais rápido. Então, 336 possibilidades de aposta, digamos assim, né? Ok? Então, essa situação é o que a gente chama de arranjo. Então, o arranjo, já está a definição aqui? Não. Então, vou falar aqui de forma intuitiva primeiro. O arranjo nada mais é do que você tem uma quantidade de coisas que você quer arranjar uma parte delas numa determinada ordem. Então, é o que algumas pessoas falam que seria assim, o arranjo, no arranjo importa a ordem, né? Então, importa se o pódio vai ser o Usain Bolt em primeiro, Tyson Gay em segundo, ou o contrário. São opções diferentes, né? Então, arranjo leva em consideração a ordem que você está pegando as coisas. Bom, vamos ver um outro exemplo antes de ver a definição. Então, isso aqui é uma foto de um cadeado, que normalmente a gente usa para aprender bicicleta, né? Então, aqui eu tenho, nesse cadeado eu tenho 4 roletas aqui com números. Então, vamos mudar aqui esse exemplo para ficar condizente com a figura. Se uma pessoa quer abrir um cadeado com senha de 4 dígitos, vamos mudar aqui. De 4 dígitos. Na pior das hipóteses, quantas tentativas ela terá que fazer? Né? Então, digamos que você esqueceu a senha do seu cadeado e você tem que tentar todas até que alguma dê certo. Isso também nos diz sobre a segurança desse cadeado. E esse raciocínio vai estar associado também com senhas na internet e tudo mais, né? Então, bom, eu tenho aqui 4 posições no meu cadeado. E quantas opções eu tenho aqui para a primeira posição? Então, aqui nesse exemplo, ó, a gente tem aqui o número 1 e depois o 6. Então, tá aparecendo que esse cadeado, ele não tem os algarismos de 0 a 9, ele tem os algarismos de 1 a 6. Né? Então, uma pergunta aqui, um dado que deve ser dado pelo problema é quais algarismos, quais dígitos a gente tem disponíveis no cadeado. Então, como eu estou querendo vincular com a figura, vamos pensar, né, que os dígitos, vou montar um conjunto aqui, os dígitos vão de 1 até 6. E a gente vai ter que pegar números nessa faixa, tá? Claro que o problema pode ser analisado também com dígitos de 0 a 9. Mas então vamos focar aqui nesse, inclusive é uma foto do Mercado Livre, é um cadeado que está sendo vendido. Então, vamos ver quão seguro ele é, né? Quantas tentativas eu tenho que fazer para abri-lo com certeza. Então, aqui no primeiro, eu tenho que escolher um dos 6 números, entre 1 e 6. Então, tem 6 opções. No segundo, também tenho 6 opções. No terceiro, 6 opções. E no quarto, 6 opções. Ou seja, a gente não vai diminuindo, como no exemplo anterior, porque não há restrição de que o segundo número seja diferente do primeiro. Né? Eu posso, por exemplo, escolher a senha 1, 1, 1, 1. Então, no caso, a gente tem aqui 6 a quarta. Também vou fazer a conta na calculadora aqui. Então, se eu não errei, é 1.296. Então, eu tenho que fazer 1.296 tentativas para conseguir abrir esse cadeado. Por curiosidade, vamos pensar na situação que fossem 3 dígitos
de 0 a 9. Será que vai dar mais ou menos possibilidades de combinação? Então, a gente teria 3 dígitos e 10 dígitos aqui possíveis para cada posição. Então, seria 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao cubo, ou seja, 1000. Então, esse cadeado aqui é pior do que esse aqui, né? Um pouco pior. Agora, se eu colocar algarismos de 0 a 9 e mais uma casa aqui, né? Obviamente, ele vai ser bem mais seguro do que esse, porque aí vai ter 10.000 opções. Ok? Então, por isso que quando a gente vai fazer uma senha na internet, muitas vezes, né, é solicitado no mínimo 6 dígitos, no mínimo 8 dígitos. E não só de números, de letras, porque aí a gente vai... O hacker, para tentar invadir, ele vai começar tentando por senhas numéricas de 4 dígitos. E aí, senhas numéricas de 4 dígitos, né, se a gente olhar essa situação aqui, com mais um, são 10.000 possibilidades. Com a potência dos computadores cada vez maior, não é demorado testar todas as opções, né? Enfim, então, a análise combinatória, ela está bastante ligada com essa questão também de segurança, né? Agora sim, então vamos falar da fórmula, né? Eu sempre falo nas minhas aulas e continuo falando aqui que o objetivo não é decorar fórmulas. As fórmulas vêm para organizar um conhecimento ali que ao longo do tempo você usa tantas vezes aquilo que você acaba enxergando um padrão. Mas o meu objetivo é que vocês desenvolvam um raciocínio combinatório, digamos assim, e não decorem fórmulas, né? Então, deixa eu começar aqui por baixo, essa segunda aqui, que está associada com o exemplo lá do cadeado, do último que a gente viu. Então, essa notação é utilizada no livro ali da coleção do Fundamentos da Matemática Elementar para falar de arranjos com elementos repetidos, ou o que também é chamado de sorteio com reposição. Então, AR, NR, quer dizer você arranjar N elementos R a R, ou seja, você pegar R elementos de uma coleção de N. Uma coleção de N elementos. Só que essa escolha, se a gente pensasse num sorteio, por exemplo, né, você tem bolas numeradas de 0 a 9, esse sorteio é com reposição. Então, eu faço uma escolha, tipo, escolhi o 0, aí eu sorteio o 0. Aí eu reponho esse 0 lá e sorteio de novo, de modo que na segunda pode voltar a ser o 0 sorteado. É a situação do cadeado, em que você pode escolher 0 na primeira, 0 na segunda. Então, essa situação de arranjo com elementos repetidos ou sorteios com reposição, em que importa a ordem, né, do que está sendo sorteado, a quantidade de possibilidades nada mais é do que n elevado a r, ou seja, a quantidade de elementos que você tem é elevada à quantidade de elementos que você precisa escolher. Ok? Muito bem. Agora vamos voltar aqui para cima, que é a definição do arranjo mais, digamos, que mais vai ser usada, né? Isso aqui é muito simples, né? É uma aplicação direta do princípio multiplicativo, então essa fórmula também é muito simples, né? Então ela não é tão importante, digamos assim. Você resolve intuitivamente bem fácil. Agora, arranjo sem elementos repetidos ou é o equivalente a um sorteio sem reposição, que é a ideia do exemplo do pódio. Então, uma vez que você escolheu, selecionou, sorteou alguém para a primeira posição, essa pessoa tem que sair de quem pode entrar na segunda posição aqui. Então, nesse sentido, se você quer sortear R coisas ou selecionar R coisas de um conjunto de N coisas, a quantidade de opções será dada dessa forma. A primeira escolha você tem N opções, a segunda, N menos 1. E assim por diante até essa última aqui. E essa última é N menos R mais 1, porque na verdade aqui é como se fosse N menos R menos 1.
né? Então, aqui, essa primeira é n menos 0. Não sorteei ninguém, tô sorteando primeiro. Daí, na hora de sortear o segundo, eu tiro 1. Na hora de sortear o résimo, que é a última etapa, eu tenho que tirar os R-1 anteriores, que foram sorteados já. Então, por isso, assim, e daí, quando eu distribuo, fica mais aqui. Agora, esse número, ele pode ser escrito usando o fatorial, dessa forma. Então, você pega o n fatorial, que multiplicaria desde o n até o 1, só que você exclui esse finalzinho aqui, né? Qual seria o próximo termo aqui? Então, vejam que eu estou sempre diminuindo, eu estou tirando 1 a cada vez que eu ando. Então, se eu tirar 1 daqui, eu teria aqui n menos r. Então, é do n menos r até 1 que tem que ser descontado. E isso nada mais é do que o n menos r fatorial. Por isso, isso vem no denominador e cancela, então, com a parte de cima, né, com o final do n fatorial, gerando apenas a fórmula que a gente quer. Certo? Então, essa é a conhecida fórmula de arranjo de n elementos R a R. Ok? Aqui, só para constar, poderia ser escrito assim também, N R a R. Tem a condição, né, que é importante nessa anotação, e também nessa, para a gente não se confundir, que o R tem que ser menor ou igual do que o N, é claro. Você não pode escolher uma quantidade maior de coisas do que o que você tem, porque você não tem reposição. Isso não acontece aqui embaixo, né? Aqui embaixo, como eu tenho reposição, como eu posso pegar a mesma coisa várias vezes, o R pode ser maior do que o N. Agora, aqui não. O R tem que ser obrigatoriamente menor do que o N e ambos maiores do que 1 para ter sentido, né, eu fazer essa escolha. A gente poderia pensar que no zero, talvez, né, como no caso degenerado, mas não vamos fazer isso. Eu já vi essa notação invertida aqui, tá? Em alguns lugares, mas me parece que é mais comum assim. Eu não gosto muito dessa notação, eu prefiro assim que eu não me confundo. Mas, independente disso, lembrem sempre que o número maior é o N, né? É o número da coleção, e o R é quantos você está pegando dessa coleção. E por último, uma observação aqui, vejam que se você combinar, arranjar de uma quantidade de N elementos, nada mais é do que permutar esses elementos, porque você está pegando toda a tua coleção e está dizendo como ela será ordenada, não está deixando ninguém de fora. E isso é a ideia da permutação. E se a gente jogar isso na fórmula, né, bate também. Então, n fatorial sobre n menos n fatorial. Ou seja, n fatorial sobre 0 fatorial. 0 fatorial, se vocês lembram, é 1. Então, n fatorial sobre 1 é n fatorial. Certo? Então, a permutação, ela acaba sendo um caso particular de arranjo. Certo? Muito bem, esse foi o slide das fórmulas. Vamos então agora para um exemplo que eu gosto bastante de aplicação dessa questão de arranjo. Bom, então temos aqui dois conjuntos, A e B, e a quantidade de elementos do conjunto A é N, a quantidade de elementos do conjunto B é R. A pergunta é: quantas funções f de A em B injetoras existem? Então, vamos pensar aqui no meu conjunto A, no meu conjunto B, eu tenho uma função f que está levando elementos do A em elementos do B. Eu coloquei aqui como condição apenas que os dois números, né, a quantidade de elementos, são números naturais maiores ou iguais a 1, não é a 0. Porque senão a gente teria o conjunto vazio e seria uma situação degenerada, digamos assim. Então, a gente poderia ter, né, o caso em que o N é menor ou igual do que R, ou o caso em que o R é menor ou igual do que N. Certo? Então, vamos pensar. N é a quantidade de elementos do A, né? Então, aqui eu tenho N elementos, aqui eu tenho R elementos. Para que uma função
possa ser injetora, então vamos lembrar lá, eu tenho que ter os elementos indo em caras diferentes. Para ser função, tem que sair flechinha de todo mundo. Então, eu não posso jogar uma flechinha no mesmo cara. Então, se eu tiver mais gente no A do que no B, ou seja, essa primeira situação, por exemplo, 4 elementos no A e 3 no B, eu não consigo fazer uma função que seja injetora, porque esse último cara tem que ir em algum dos que já receberam, né? Então, a gente não pode ter essa situação. Então, a primeira coisa que a gente vê é que eu tenho que ter ou a mesma quantidade de elementos ou mais gente no R. Aí, beleza, eu consigo fazer uma função injetora, mesmo que não seja sobrejetora, certo? Então, essa é a situação. Então, vamos lá. Se R menor ou igual do que N. Então, a gente já está vendo que a condição está batendo com a notação que a gente utilizou lá na fórmula do arranjo, né? R menor ou igual do que N. E ambos maiores ou iguais do que 1. Beleza. Agora, vamos tentar contar de quantas formas eu posso fazer isso. Então, a ideia é a seguinte. Cada elemento do A, então eu tenho lá N elementos do A, e eu vou ter que escolher em quem eles vão. Outra forma de pensar, que é mais produtiva, deixa só... Aqui eu estou usando... eu me confundi, aqui está ao contrário, né? Eu tenho que ter mais gente aqui no meu contradomínio, certo? Então, aqui nesse exemplo, em 4 e 5, o N é menor do que o R e eu tenho uma função injetora. Então, é o contrário aqui. A nomenclatura foi dada de forma errada, considerando que se a gente quisesse manter a notação do exemplo anterior. Mas eu não vou mudar aqui para não confundir. Então, na verdade, vou apagar aqui, deixa eu apagar aqui tudo. Estranho que eu peguei esse exercício do livro do Samuel Hassan, e é estranho eles darem os nomes ao contrário, ou eu copiei ao contrário. Então, vamos lá. N menor ou igual do que R, ou N maior ou igual do que R. N é o domínio, então eu tenho que ter mais gente no contradomínio. Então, eu tenho que ter R maior. E não isso. Ok? Então, vamos corrigir aqui a nossa condição. N menor ou igual do que R. Agora, só vamos tomar cuidado porque a gente vai ficar ao contrário, né, da notação que utilizamos na fórmula lá. Mas tudo bem, a gente consegue transpor as coisas. Então, se o N é menor ou igual do que R. Essa é a condição. Beleza. Tá. Então, se o R é o maior, dessa coleção maior que eu tenho que extrair uma quantidade menor de coisas. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? Dessa coleção aqui de R elementos, eu vou escolher quem vai ser a imagem do primeiro, vamos chamar de A1. Quem é a imagem do A1? Depois a gente vai escolher quem é a imagem do A2. Depois, quem é a imagem do A3? E assim por diante. E importa a ordem, né? Se eu escolher esse como imagem do A1 e o outro como imagem do A2, ou o contrário, são funções diferentes. Então, nada mais o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que, dentre os R elementos do conjunto B, eu estou escolhendo N elementos onde importa essa ordem, certo? Então, aqui para o meu primeiro cara, eu tenho quantas opções de escolha? Bom, eu posso jogar qualquer um dos meus N caras aqui nele, eu tenho N opções. Escolhida a imagem desse primeiro, digamos que foi o A1, sobram N menos uma opções para escolher a imagem do segundo, e assim por diante. Até o último,
que é n menos os r-1 anteriores que eu já escolhi. Então, a gente viu que isso pode ser escrito como n fatorial sobre n menos r fatorial. E essa é a quantidade de funções injetoras que nós podemos ter de um conjunto com n elementos para um conjunto de r elementos. Ok? É um exercício um pouquinho mais teórico. Vamos fazer mais um exemplo. Então, vocês estão vendo que a matéria é pouca, né? E os exemplos são muitos. Então, análise combinatória é isso mesmo. Bom, de quantas formas podemos dispor duas torres, uma branca e uma preta, num tabuleiro de xadrez, de modo que uma não possa capturar a outra numa única jogada? Então, isso tem a ver com o exercício que a gente trabalhou na aula síncrona da semana passada, né? Só que agora são duas torres. Então, para isso, a gente precisa saber que um tabuleiro de xadrez, ele é 8 por 8, tem o desenho de um aqui, e os movimentos da torre, né? A torre anda em cruz. Então, se ela está aqui, ela pode andar na vertical ou na horizontal. E acho que é isso. Então, vamos lá. De quantas formas a gente pode colocar a torre branca? Digamos. Pode colocar em qualquer lugar, né? Então, eu tenho aqui, digamos que eu coloco a torre branca aqui. Tenho 64 opções para colocar a torre branca. E a torre preta? Bom, se eu não quero que a branca possa capturar a preta e a branca anda para cá e para cá, ela bloqueia quantas casas, né? Seria 8 mais 8, 16, só que tem uma que foi contada duplicada aqui, que é aquela pertence. Então, na verdade, eu tenho 15 casas bloqueadas aqui. Então, a torre preta tem 64 menos 15 opções para ser colocada, né? Digamos que eu coloque ela aqui. Então, ela não vai poder pegar aquela lá, porque ela não anda, né, dessa forma. Ela só anda assim ou assim. Certo? Então, a resposta nesse caso seria eu multiplicar a quantidade de escolhas em cada caso. 64 vezes 64 menos 15. Vou fazer aqui na calculadora. 3.136 formas de dispor as duas. Aí, vocês poderiam se questionar, né? Será que eu não contei duplicado? Tipo, a preta aqui e a branca aqui é igual ou diferente da branca aqui e a preta aqui? Bom, então é diferente, né? Se você olhar para o tabuleiro, manter ele aqui, desconsiderando simetrias, manter ele assim e olhar para o tabuleiro é diferente. Você está com uma torre preta lá e a branca aqui, ou vice-versa. Então, por isso, a gente está contando aqui, né, nesse exemplo, a gente está contando de forma separada, né, duas vezes essas duas situações. Porque as torres são distinguíveis, elas têm cores diferentes. Certo? E isso aqui, na verdade, não é um arranjo, né? Isso aqui é uma aplicação do princípio multiplicativo. Ok? Mas e se o exemplo fosse com torres indistinguíveis? Então, de quantas formas podemos dispor duas torres pretas num tabuleiro de xadrez de modo que uma não possa capturar a outra numa única jogada? Supondo que torres de cores iguais pudessem se capturar, né? Que não é uma situação de jogo. Então, isso aqui está mais próximo do exercício que a gente resolveu, não, que eu propus para vocês na semana passada. Lá a gente tinha 8 torres pretas, ou seja, 8 torres indistinguíveis. Aqui a gente tem duas, tá? Então, da mesma forma, a gente poderia, né? Tem 64 opções para escolher, para colocar a nossa torre preta, a primeira torre preta. Então, eu vou chamar aqui de P1, 64 opções. A outra torre, digamos que eu coloque aqui, vou chamar ela de P2, preta 2, tem 64 menos 15 opções, porque eu não posso colocar ela nessas casas onde a outra torre a capturaria. Agora, eu colocar P1 e P2 ou P2 e P1, se a gente olhar para isso,
não importa, né? As duas opções são a mesma configuração, porque eu não consigo distinguir uma da outra. Ou seja, então, essas duas coisas que foram colocadas, elas podem permutar entre elas que a gente não vai perceber, digamos assim, a gente não vai contar essa opção. Sendo assim, como que a gente faz nesse caso? A gente vai multiplicar, aqui como a gente fez antes, só que eu preciso lembrar que quando eu fiz isso, eu contei tudo duplicado, porque a P1, P2 e P2, P1 foram contadas duas vezes. Então, eu divido por 2. Esse 2 nada mais é do que a quantidade de formas que esses dois objetos podem permutar entre si. No caso, eu tenho dois objetos, né? Então, seria 2 ou 2 fatorial, que é a mesma coisa nesse exemplo, certo? Então, isso, fazendo aqui na calculadora, o resultado da conta anterior, dividido por 2, 1.568 formas de colocar essas duas torres que são indistinguíveis num tabuleiro. Então, agora a gente vai falar de combinação. Isso aqui é para introduzir a ideia de combinação, e a combinação tem a ver com isso, com essa ideia aqui de que não importa a ordem ou de elementos indistinguíveis. E aí você precisa descontar essas coisas que foram contadas duplicadas ou triplicadas, enfim. Bom, então chegamos no slide de fórmulas. Então, a gente chama de combinação essa situação em que você quer de uma quantidade. Então, eu tenho uma coleção de N elementos, eu quero escolher dentre eles R elementos. R menor do que N, né? Menor ou igual do que N. Só que não importa a ordem que eu escolho. Por exemplo, situações, de um grupo de 10 alunos eu quero escolher 3. E aí, importa o grupo de 3 que foi escolhido, né? Digamos assim, não tem cargos dentro desse grupo. Então, não tem um presidente, outro secretário, outro vice-presidente. É um grupo de 3 pessoas, né? É uma comissão. Não é uma chapa, alguma coisa assim. Se importa a ordem, né? Então, se eu tenho cargos dentro disso, então, quem escolher primeiro vai ser o presidente. Aí sim, você tem uma situação de arranjo, porque importa escolher a Ana como presidente, o Bruno como vice-presidente e a Larissa como secretária, ou a Larissa como presidente, a Ana como secretária, o Bruno como vice-presidente, certo? Enfim. Então, qual que é a ideia, né, da combinação? Nada mais é do que você fazer o arranjo, ou seja, escolher contando a ordem, mas depois descontar o que você contou várias vezes, que são as situações em que esses objetos, essas pessoas, esses elementos podem se permutar entre si. Então, por isso, a fórmula da combinação é o arranjo dividido pela permutação desses elementos escolhidos. Que em fatorial ficaria n fatorial sobre r fatorial, n menos r fatorial. Né? Essa parte da direita é o arranjo e a permutação está aqui. Então, a condição, né, igual à condição do arranjo. A gente já vai fazer mais exemplos para ver se fica mais claro. A notação que é utilizada, então, eu já coloquei aqui, né, combinar N, R, A, R, assim que se lê. Também pode usar aquela notação, combinar N, R, A, R, né, embaixo e em cima, e como eu falei também, às vezes aparece ao contrário, mas é só você saber que o maior é a quantidade total, né, é o N, não tem como ser diferente. E aí uma notação muito utilizada é essa aqui, que parece uma matriz, né? Então, é esse parênteses, um número em cima, o N em cima e o R embaixo. Um número maior em cima e o número menor embaixo. Essa notação é muito utilizada, então é interessante que vocês a conheçam.
Tudo isso significando a mesma coisa ali da combinação. Certo? Então, vamos fazer um exemplo. Então, dado o conjunto que tem os dígitos de 1 a 7, quantos subconjuntos de 4 elementos esse conjunto maior possui? Então, digamos que a gente vai chamar aqui o subconjunto de F. Então, eu quero formar um subconjunto de 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Aqui, então, a gente precisa lembrar que um subconjunto, não importa a ordem em que aparecem os elementos dentro dele, certo? Ou seja, o conjunto 1, 2 é igual ao conjunto 2, 1. Não é par ordenado aqui, é conjunto. E a outra coisa que é importante é que eu não tenho elementos repetidos. Não tenho elementos repetidos. Ou seja, você não pode escrever coisas assim, 1, 1, 2. Isso não pode ser escrito. Você escreve 1 e 2. Você diz quem são os caras que você pegou daqui, tá? E essa ideia de formar subconjuntos é o que motiva essa definição da combinação, tá? Bom, então vamos lá. Quantas opções eu tenho aqui para formar esse subconjunto? Então vamos pensar como eu falei anteriormente, né? Então é como se eu tivesse aqui 4 opções para a primeira. 4 não, desculpa, 7, né? Eu venho aqui e escolho o meu primeiro cara. Bom, tenho 7 opções para cá. Depois que eu escolhi esse, não pode ter repetido. Então, eu tenho 6 opções para escolher o segundo cara. 5 para o terceiro cara e 4 para o terceiro cara. Beleza, escolhi 4 elementos para fazer parte do meu subconjunto. Só que quando eu fiz isso, tá na minha fala, eu escolhi quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Mas não importa quem é o primeiro, quem é o quarto, né? Importa quais que eu escolhi. Então, do jeito que se eu mantiver essa contagem assim, eu estou contando, por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, 4 como uma opção e o conjunto 2, 1, 3, 4 como outra opção. E o conjunto 1, 2, 4, 3 como outra. E assim por diante. Se eu for listar todas as possíveis ordens desses 4 elementos, quanto que eu vou obter? Nada mais estou fazendo do que permutar 4 elementos, né? Então, estou permutando 4 elementos. Ou seja, eu vou ter 4 fatorial formas de organizar isso aqui. Então, eu venho aqui e divido por 4 fatorial. Porque aí o que eu contei 4 fatorial vezes, quando eu divido, virou uma coisa só, que é 1, 2, 3, 4. Né? Esses 4 números não interessa a ordem. Bom, então vamos fazer a continha aqui. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dica: procurem cancelar os termos para não trabalhar com números muito grandes. Então, tem um 6 e aqui um 6. Esse 1 não faz nada. 7 vezes 5, 35. Então, esse 35, vamos conferir se está certo, porque o que a gente fez? A gente combinou 7 elementos 4 a 4. A gente pegou de 7 elementos, 4 deles. Então, vamos conferir aqui do ladinho. Eu combinar 7 elementos 4 a 4 nada mais é do que 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Ou seja, o 7 fatorial, quando eu dividir ele por 4 fatorial, ele já vai eliminar a parte final do 7 fatorial. Então, eu já vou escrever só 7 vezes 6 vezes 5. O próximo seria 4, 3, 2, 1, que cancela com isso aqui.
E aqui embaixo vai sobrar só essa parte, porque 7 menos 4 é 3. 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que nem vou escrever. Bom, isso aqui cancela, né? O 6 com o 6. E nada mais dá do que 35. Então, tá certo, né? Fiz a conta aqui com dois caminhos diferentes, digamos, usando a fórmula, né? Interpretando que isso é uma situação de combinação e usando a fórmula, ou pensando no arranjo dividido por permutação, deu a mesma coisa. Ok? Se vocês estão com dificuldade de entender, não tem outra coisa para fazer senão fazer um monte de exercícios, né? Então, peguem a listinha de exercícios e vão trabalhando. E me perguntem se tiverem dúvidas. Aqui a gente tem a combinação dessas coisas que a gente viu é a mais importante, é a que mais vocês vão ver, tá? Então, depois que a gente aprender binômio de Newton, triângulo de Pascal, todas elas vão ser baseadas aqui na combinação. Muitas fórmulas utilizam esses chamados números combinatórios. Números combinatórios. E por isso, então, a gente vai fazer um esforço aqui para estender esses números combinatórios para permitir zeros aqui, tá? Então, para fazer isso, vamos pensar naquela ideia de subconjunto, né? Então, vamos pensar que a gente tem um conjunto com n elementos, e desse conjunto com n elementos, eu quero extrair um subconjunto com 0 elementos. Quais são, a princípio, os conjuntos com 0 elementos que vocês conhecem? Apenas o vazio, certo? Então, e o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, a resposta é 1. Então, eu tenho um subconjunto de 0 elementos de um conjunto de n elementos. E se a gente for jogar na fórmula, n fatorial sobre 0 fatorial, n menos 0 fatorial, funciona, porque fica n fatorial, 0 fatorial é 1, n menos 0 é n fatorial, ou seja, cancela aqui, ficou 1. Da mesma forma, de um conjunto com 0 elementos, ou seja, o vazio, eu quero um subconjunto com 0 elementos. Vazio é subconjunto de vazio, né? Porque é subconjunto de qualquer coisa. Então, temos também 1, e também funciona aqui na fórmula, se eu substituir, fica 1 sobre 1 vezes 1, tudo 1. E por último, eu quero um subconjunto de n elementos de um conjunto com n elementos. Bom, existe e é o próprio, né? Então, o próprio conjunto sempre é subconjunto dele mesmo. Então, eu tenho um subconjunto de elementos de um conjunto de n elementos. Se eu jogar na fórmula tudo n aqui, então vai ficar n fatorial sobre n fatorial, 0 fatorial. 0 fatorial é 1, então fica fica n fatorial sobre n fatorial vezes 1, ou seja, 1. Certo? Então, agora, a gente pode escrever o nosso número combinatório permitindo zeros aqui, tá? Lembrando que esse R e esse N, eles são números naturais, né? Não precisa tirar o zero agora porque a gente está permitindo o zero. Vou apagar aqui. Então, R e N são números naturais. A gente está falando aqui de contagem, né? Para contar não tem negativo, não tem fração. São sempre números naturais. Ok? E eu coloquei aqui também, aproveitando o slide, essa foto da minha calculadora, mas vocês podem pesquisar na internet como funciona a calculadora de vocês. Então, a minha, que é essa edição aqui, digamos, esse modelo aqui, tem as teclas de arranjo e combinação aqui, ó. São a segunda função do vezes e do dividir, tá? Eu dei um zoom aqui. Como que, pelo menos, a Cássio denota, né? Esse NPR nada mais é do que o arranjo de N, R a R. Ele usou P até porque a permutação, né? A gente viu que N é a permutação. Então, ele está falando de permutar N elementos R a R, mais ou menos isso, tá? Então, esse NPzão R é o arranjo. Então, basta vocês virem aqui e digitarem o número, por exemplo, a conta que a gente fez anteriormente,
Vamos ver aqui. De arranjo foi essa aqui, a primeira. Então, a gente arranjou esses 8 atletas, 3 a 3. Então, se fosse para fazer isso na calculadora, aí testem na calculadora de vocês, bastava vocês digitarem lá. Então, no primeiro exemplo, vocês teriam que digitar o 8 atletas, daí a tecla, depois a tecla NPR, depois digita o 3. E aí o igual. E aí vocês obteriam o mesmo resultado que lá, tá? Usar a calculadora ajuda a conferir, né, as contas, tudo mais. Não sejam escravos dela, porque daí chega no Enem ou no vestibular, vocês não podem usar. Aí o último exemplo que a gente fez, que era de combinação, que era os 7 números que eu queria formar conjuntos, subconjuntos de 4 elementos. Então, a gente precisava, né, combinar 7, daí a tecla N, C, R, 4 a 4. Aperto igual e vocês obteriam lá o 35 que a gente obteve. Certo? Como são segundo as funções, no caso da minha calculadora, antes de apertar a tecla, teria que apertar aqui o Shift, né? O Shift, que é essa tecla aqui em cima, para ir para a segunda função. Então, aqui também teria que apertar o Shift. Mas eu não vou focar muito nisso, porque cada calculadora vai funcionar diferente, tá? Existem calculadoras na internet, sites, né, que calculam os números combinatórios, mas se vocês tiverem uma calculadora científica, é legal vocês identificarem nela quais são os botões que fazem arranjo e combinação, se é que ela possui, né? Então, para isso, façam suas pesquisas, olhem o manual, enfim. Ok? Bom, vamos então para um exemplo. Esse é o último, se eu não me engano. E diz o seguinte: de quantas maneiras podem ser escolhidos 3 números naturais distintos, de 1 a 30, de modo que sua soma seja par? Certo? Então, foi um exercício aí que, pelo que eu peguei, foi um exercício de vestibular, em algum momento, em algum lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a soma de 3 números, para que ela seja par, o único jeito é eu ter 3 números par ou um número par e 2 números ímpares, certo? Porque se eu tiver todos ímpares, 2 ímpares somados sempre dá um número par. Então, somando um terceiro ímpar, daria ímpar. Ou somando 2 pares, daria um número par e um único ímpar daria ímpar. Então, a única configuração, as únicas configurações possíveis para que eu tenha 3 números somando par é assim: par, par, par ou par, ímpar, ímpar. Beleza. Então, aqui a gente já acabou de dividir em casos, né? 2 casos a nossa situação. Ok. Agora vamos lá. Quantos números pares eu tenho aqui entre 1 e 30? Então, eu tenho 15 números pares e 15 números ímpares, certo? Né? Tem que tomar cuidado aqui. Como começou no ímpar e terminou no par, é 15 e 15. Se tivesse começado no zero, aí seria 16, 15. Ou se terminasse no 31, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas no caso aqui são 15 de cada. Então eu tenho que escolher esses números para somar. A soma é comutativa, ou seja, não importa se eu somo o primeiro com o segundo ou o segundo com o primeiro. Então, isso aqui é uma situação de combinação, porque não importa quem que eu escolhi primeiro, quem eu escolhi depois, né? Talvez o exercício pudesse deixar mais claro isso, mas como eu estou pegando aqui exercício de vestibular, né, é assim que ele foi apresentado, tá? Bom, então, nesse caso aqui, a quantidade de opções nada mais é do que entre os 15 números pares, você tem que escolher 3 deles. Não importa em que ordem. Então, se a gente poderia fazer essa conta direto na calculadora,
mas eu vou desenvolver ela um pouquinho aqui. Então, isso seria 15 fatorial sobre 3 fatorial, 15 menos 3 fatorial. Ou seja, 15 fatorial sobre 3 fatorial, 12 fatorial. O 15 fatorial e o 12 fatorial tem um monte de elementos em comum, né? Então, vou escrever aqui com calma também. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. 3 fatorial vezes 12 fatorial. Então, o final do 15 fatorial coincide com o 12 fatorial. Continuando a conta, vamos dividir agora o 3 fatorial. Vou escrever aqui 3 vezes 2. 3 fatorial é 3 vezes 2. Então, o 3 eu já vou cancelar com o 15, que vai dar 5. E esse 2 eu vou cancelar com 14 aqui, que vai dar 7. Então, ficou 5 vezes 7 vezes 13. Então, 5 vezes 7 vezes 13, nada mais é do que 455, segundo a calculadora. Fazendo as contas para ser mais rápido, tá? Ok? Então, eu tenho 455 formas de escolher 3 números pares entre os 15 que existem. Agora, vamos para outra situação. Então, aqui, eu preciso primeiro escolher um número par. De quantas formas eu posso escolher o número par? Eu tenho 15 pares, então 15 formas. Né? A gente poderia também escrever isso como combinar os 15 elementos um a um. Porque é isso que é, na verdade, dentre os 15 eu estou escolhendo um. Então, 15 formas. Agora, de quantas formas eu posso escolher 2 números ímpares? Então, estou usando o princípio multiplicativo, dividi em etapas. Primeiro, escolhi o par, agora eu vou escolher os ímpares. Então, basta entre os 15 ímpares eu escolher 2. Certo? Então, eu posso pensar pela fórmula ou eu posso pensar que eu tenho 15 opções para o primeiro, 14 opções para o segundo e não importa a ordem. Então, divido por 2 fatorial. Então, aqui dá 7 e ficaria nessa parte aqui 15 vezes 7. Né? Ou aplica a fórmula aqui certinho. Então, fica 15 vezes 15 vezes 7, que é 15 vezes 15 vezes 7. 1575. Formas de escolher 2 ímpares e um par. Ok? Agora, como eu dividi em casos, eu preciso somar a quantidade em cada um dos casos. Então, somando esses 2 números, então mais 455, eu chego no resultado de 2030 formas de escolher 3 números que somem par, dentre os números de 1 a 30. Se fosse ímpar, seria muito parecido, né? Ok? Então, esse é um exemplo mais elaborado, digamos assim, né? Tem dividir em casos, tem esse conhecimento de teoria de números aqui que precisa saber para conseguir fazer o exercício. Então, é isso, era o último mesmo. Aqui estão, então, a lista de exercícios, né? Como eu falei, todos os conteúdos de matemática, mas principalmente esses de análise combinatória, probabilidade, que você se depara com situações diversas, é importante fazer muito exercício. Tá? Então, tem aqui no Balestre ou no IESE, vocês escolhem qual referência querem seguir, ou né, pegam alguns exercícios de cada um para ir exercitando isso. Beleza? Então, é isso. Espero que não tenha ficado longo. Bom, sempre dá 1 hora, né? 50 minutos é o tempo de uma aula. Então, espero que tenha dado para entender. Anotem suas dúvidas, perguntem na aula síncrona ou me mandem mensagem. E vamos em frente na próxima semana. É muito importante que vocês entendam bem combinação, porque na próxima semana a gente vai trabalhar com triângulo de Pascal e binômio de Newton, que são aplicações, digamos assim, dos números combinatórios. Ok? Então é isso.
Até semana que vem.